começar lá de Gênesis hoje. Aí a gente vai até Apocalipse, tá bom? Até umas meia-noite a gente termina. Não é verdade? Aleluia. Aqui, amados, essa passagem vai falar sobre a Arca de Noé. Não é? Essas coisas da Arca de Noé a gente aprende lá na salinha, né, com as tias, né, na primeira comunhão, né, que a gente faz, a gente aprende lá como que é a Arca de Noé. E vamos lá dar uma olhada em Gênesis 6. Amém? Todos acharam? Quem não sabe onde fica Gênesis aí? Todos sabem, né? Diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, no caso, está falando dos filhos de Deus aqui, está falando dos anjos, viu? É dos anjos. Então, os anjos não é uma criança com asinha, não é? Não é uma criança com asinha. Anjo de Deus é homens, né? Com asas, sim, mas são pessoas adultas. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Esses gigantes eram os filhos dos anjos com as mulheres. Entenderam? Eram filhos dos anjos com as mulheres. Então, muitas vezes, amados, quando as pessoas têm visão de um anjo, tem que saber que anjo que é. Porque tem muitos anjos caídos que vieram junto com o diabo. E eles fazem coisas. Às vezes as pessoas falam assim: ah, Jesus está aqui. Porque a Bíblia fala que Jesus está aqui. A igreja muitas vezes, não a nossa igreja, né? As pessoas não dão muita importância. Agora, quando fala que viu um anjo, nossa, pega fogo. Já perceberam isso? Não é? Ah, eu estou vendo um anjo que está isso, que está aquilo, que está aquilo. Não é? Então tem anjos de Deus, que são de Deus, que enviados por Deus, que são os nossos conservas, que nos ajudam. Que muitos falam assim, anjo da guarda, não é verdade? Mas são anjos de Deus, que nos ajudam, que são os nossos conservos. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí dá para a gente começar a pensar, né? Será que Deus está achando graça
sobre a minha vida, não é? Sobre o meu ser. Como será que Deus olha lá de cima e me vê sobre a minha vida? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A gente lendo assim, a gente começa a imaginar, né? Não está igual? Não tem corrupção hoje, nos dias de hoje? Tem ou não tem? Sim. Tem corrupção, violência, que a gente fica, nossa, mas aconteceu aquilo. E às vezes, né, acontece perto da gente. Hoje a violência está dando ibope, está dando dinheiro. Tem canais aí que exploram, né, a desgraça dos outros. Você liga lá, só fala desgraça, né? Graças a Deus, eu não assisto mais jornal. Entendeu? Naquela época lá, ainda não tinha revólver, né? Não tinha metralhadora, não tinha as tecnologias que tem hoje, não é? Tem um tal de drones, vocês já ouviram falar? Drones. Vocês já ouviram falar do drones? Quem já ouviu falar do drones? Ninguém? Ninguém ouviu falar do drones? Já viu? Drones é um aparelho, é um avião não tripulado que alguns países aí têm. E se ele quiser mandar um míssil aqui no meio da igreja, ele manda. Entendeu? Tem destruído muitas pessoas aí, muitos inimigos, principalmente os inimigos de um país aí, né? Que às vezes isso aqui vai ganhar, essa ministração vai ganhar umas proporções aí, e a gente não pode estar falando, né? Muitas vezes. Então, nessa época não tinha essa tecnologia, e já tinha muita desgraça acontecendo. Aí, Deus olhou para aquele homem, Noé, e viu que ele era justo, não é? Viu que ele era justo. Aí Deus já tinha falado aqui, ó, que ia destruir todos, né? Vocês já perceberam? Ia destruir todos os animais, ia destruir, né, todo homem. Deus tinha falado, mas aí Deus viu que esse homem era justo. Ele falou, espera aí, deixa eu salvar ele, não é verdade? Aí, através de uma vida justa, Deus salvou a família inteira, não é? Talvez pela nossa vida justa perante Deus, Deus salva a nossa família toda, não é? Não é assim que Jesus falou lá? Que a palavra diz: crê no Senhor Jesus, salve sua casa. Crê no Senhor Jesus. Aí, o que Deus fez? Deus anuncia o dilúvio a Noé.
versículo 13, assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e bitumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei meu pacto. E Deus, hoje, Ele estabelece um pacto conosco também, como a gente vai ver mais para frente. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então ele não precisava sair correndo, os animais iam vir até ele. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus demandou, assim o fez. Depois o capítulo 7, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, a gente lendo assim, parece que a arca foi feita num passe de mágica, né? Mas não foi num passe de mágica. Demorou muito tempo para Noé construir aquela arca, que ela era grande, não é? Nos filmes que a gente vê, Noé acorda, a madeira já está tudo certinha lá, serrada, não é verdade? Nos filmes que a gente vê. Mas não é assim. Demorou anos para ele fazer, mais de 100 anos para ele fazer. Agora vocês imaginam, amados, um homem fazendo uma arca e dizendo que ia vir um dilúvio. Não é? Lá em Israel, que hoje já não chove, não é? Que hoje lá a irrigação deles é por gotejamento, uma das irrigações melhor que existe no mundo. Não chove naquele lugar. Imagina, vocês ficam imaginando as pessoas zombando dele. Só pode estar de brincadeira comigo, não é? Só pode estar, para chover, está construindo isso aqui. Esse cara está louco. Esse aí está doido, pirou de vez. E é desta forma que acontece hoje nas nossas vidas. Quando nós começamos a entrar na arca de hoje, quando nós começamos a entrar na arca de hoje, as pessoas vão assim: está virando crente agora, não é? Está indo para a igreja agora, depois de tanta burrada que fez aí, é o crentinho agora, não é? A arca, Deus providenciou uma arca para a salvação da família de Noé e para os animais. Hoje, Deus está providenciando outra arca. E Noé, no mínimo, ele falava assim: olha, Deus falou comigo. E as pessoas, bem provável, que zombavam dele. Deus falou comigo que vai vir o dilúvio.
Deus falou comigo que vai vir um dilúvio, não é? E hoje nós temos a arca que é Jesus Cristo, e basta você aceitar Ele ou não na sua vida. Aí Deus falou que ia mandar o dilúvio, e mandou, não é verdade? Vamos continuar lendo. Depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de toda a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé na idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. No versículo 5 diz assim: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então nós temos que fazer nos dias de hoje tudo que o Senhor Jesus nos ordena. Tudo que Ele nos ordena nós temos que fazer. E a arca está aí, Jesus Cristo está aí, e Ele está falando as mesmas coisas. Olha, um dia Ele vai vir, um dia o juízo final vai acontecer, e nós, os crentes, estamos falando aí nos meios de comunicação, né? No meio das praças, está falando: Jesus vai vir, Jesus vai vir buscar a tua igreja. E as pessoas não estão nem aí. Chama você, chama eu de doido, de louco. Não é verdade? Não é verdade? Te chama de louco. No seu trabalho, se você falar que você está dentro da igreja, você é zoado. E os primeiros que vão nos perseguir, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, é os nossos próprios familiares, que vai se virar contra a nossa vida. Não é? Comigo foi assim. Com quem mais foi assim? Ou com quem mais está sendo assim? Não é? Se vira. Isso aí está doido, olha, é tão jovem ainda, olha. Esses jovens aqui na igreja estão perdendo a vida aqui, ó. Não é? O que as pessoas falam? Está perdendo, vai perder a sua vida dentro de uma igreja. Quem perder a sua vida, por amor de mim, graxa. Amém? Por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veio o dilúvio, né? Vamos ver já 17. Vamos continuar com todos. E houve chuva sobre a terra. Não foi aí que eu falei, né? E entraram de 2 em 2 na arca, versículo 9, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, daquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram,
E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, Sem e Cã e Jafé, os seus filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e toda carne em que havia espírito de vida entraram de 2 a 2 para a arca de Noé. E os que entraram, macho e fêmea, de toda carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. O Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta da arca. Hoje a porta está aberta. Você quer entrar? Você quer entrar? Você quer entrar para ser salvo, para ser ganho? Ou você quer ficar do lado de fora? A porta que Deus abre, que Deus fecha. A porta que Deus abre. Quando Deus fechar essa porta, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não vai adiantar. Vai adiantar? Não vai adiantar. Nós temos que aceitar. Esse é o ano aceitável do Senhor Jesus. Para muitos, esse é o ano aceitável do Senhor Jesus. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Não é São José aqui, não é São Nilo, não é São José ali de novo, não é São Evangelista, não é. É só Jesus. Esse é a porta. Não é? E as coisas estão acontecendo aí de novo. Deus, ele só não acabou isso com tudo ainda, por quê? Por que Deus ainda já não queimou tudo isso aqui? Porque nós temos um mediador, Jesus Cristo, entre nós. Tem advogado lá. Dá mais um tempo, tem mais vidas para entrar na arca. Segura aí, não fecha ainda não deixa ainda não, tem mais vidas. Tem mais vidas. Jesus está lá. Ele é a porta. O próprio Jesus é a porta. E vamos dar uma olhada em Mateus 24. A partir do versículo 15 diz assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então que os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para tirar água, alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás buscar as suas vestes. 22 assim: e aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amados, nós já estamos no mês 7. Olha como está voando os dias, não é? Amanhã, segunda-feira, quando se bobear, já é sexta. Já é. Você está com 22 anos, igual eu. Daqui a pouco você está com 23. Está voando os dias.
Os dias têm sido abreviados. Por quê? Por causa de nós. Entendeu, né? Você entendeu, né? 22 anos, 22 não é 23. Então os dias estão sendo abreviados. Então, se alguém nos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Ele está naquela religião, ele está naquela outra, lá acontece mais coisas, lá acontece isso, acontece aquilo. Porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Vocês estão vendo essas coisas? Falsos cristos, falsa profecia. Vocês estão vendo isso ou não? Está vendo? Então os sinais estão aí. A porta está aberta. A porta está aberta. Os sinais estão aí. Ele vai vir. Como ele falou que ia mandar o dilúvio e mandou, ele vai vir de novo. O Senhor Jesus vai vir. Tem tanta coisa acontecendo aí, prodígios, que as pessoas ficam assim, nossa, na minha igreja não acontece isso. Acontece sim. É que nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos, os nossos olhos espirituais abertos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disseres, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele vai vir muito rápido. Ele vai vir muito rápido sobre as nossas vidas. Tem muito. Você saiu daqui, irmão, ou a pessoa acontece um acidente grave, Jesus já veio para você. E aí? Tem muita gente que está esperando, ele vai vir buscar assim todos, de uma vez só. Mas e se acontecer um acidente com você? Não é? Você está preparado? Você está fazendo as coisas que lá, você está sendo justo com Deus? Está sendo justo? A porta está aberta para as pessoas. Ele vai vir muito rápido. Não vai dar tempo de você, deixa eu ler o salmo agora. Não vai dar, não. A gente tem que fazer as coisas em todos os momentos das nossas vidas como se Jesus estivesse para voltar daqui 1 minuto ou meio minuto. Está entendendo? A gente tem que andar em espírito, viver em espírito. É assim que a Bíblia fala. É assim, dessa forma que a Bíblia diz. A gente tem que andar certo, sendo justo. Tem uma palavra aqui de Cornélio. Cornélio, ele não era batizado, ele não era crente, mas ele era uma pessoa justa. E ele orava a Deus, ele buscava a Deus, até que Pedro foi lá na casa dele, né? Foi tudo revelação de Deus. Pedro foi na casa de Cornélio, e Cornélio já estava esperando ele ali com os seus criados ali e tudo mais. Aí Pedro começou a falar de Jesus, e aquelas pessoas todas, elas foram batizadas no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque um homem buscava, um homem orava. Então nós temos que fazer a nossa diferença. Versículo 29 diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. Então o sol vai escurecer, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Existem potências nos céus, amor. Existem potências. O diabo, os seus anjos existe também o Senhor Jesus, os seus arcanjos, os seus serafins também existem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Quem que vai se lamentar? Aqueles que não entraram nessa nova arca. Vocês estão entendendo? Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus vão se lamentar.
Agora, nós não seremos confundidos. Nós não seremos confundidos. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, estas palavras da figueira, porquanto já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, todas essas coisas que nós estamos vendo vão passar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas, vai se cumprir nas nossas vidas que buscamos a Deus, e vai se cumprir na vida das pessoas também que não estão nem aí para Deus. Ele vai pegar os escolhidos, né? Ele vai, versículo 31 diz assim: os quais ajuntarão os seus escolhidos, dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Agora, você é um escolhido, Senhor? Você é um escolhido do Senhor? Você está nessa arca? Está buscando mesmo? Acredita nessas coisas? Aleluia! Foi batizado em nome do Senhor Jesus? Amém. Marcos 16. Controle. E nós estamos pregando, só aqui em Vilma, né? É só aqui que é pregado o Evangelho? Não. 16:15 diz assim: todos acharam? Amém. Diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lembra que eu falei para vocês no domingo passado? Nem todos são filhos de Deus. Os que não aceitaram Jesus são, os que não buscam são criatura de Deus. Os filhos de Deus ouvem a palavra e seguem a palavra do Senhor. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vai ficar no dilúvio, vai morrer afogado, né? Só que vai morrer afogado no lago de fogo e enxofre, não é? Antes ela morria afogado nas águas, aí vai ser morto no lago de fogo e enxofre. Amém? Glória a Deus.